É isso aí, minha gente, vamos nessa, é hora dos donos da bola para você, valeu Renata, toda a galera que está acompanhando também, feliz ano novo para todo mundo, feliz ano novo para todo mundo que está aqui com a gente nos donos da bola, pois é, vamos tocar o barco, esse ano tem muita coisa, tem Copa do Mundo, muita alegria para todo mundo, muita festa e que o ano seja maravilhoso para todos nós. E olha, tem muita coisa para a gente discutir. Esse começo de ano, os jogadores estão em férias e tal, mas de qualquer maneira tem muita coisa em jogo. Afinal de contas, a janela de transferências abre hoje. Uma mudança no calendário brasileiro e por isso, quem quiser contratar, pode contratar oficialmente a partir de agora. Os clubes estão se mexendo bastante, é hora de escrever os jogadores, é hora de gastar o dinheiro, o que tem e o que não tem. Esse é um grande problema do futebol brasileiro. Enfim, mas tem muita coisa para a gente discutir nesse Donos da Bola e a gente vai bater esse papo hoje com Bruno Migliozzi. Fala, Bruno, beleza? Tudo bem, Fernandinho? Um abraço para você e um feliz ano novo para a Agência dos Donos da Bola, comecinho de janela e já tem contratação bombástica aí, Fernandinho, para a gente conversar daqui a pouco. Com certeza. Tatiana Tavares, nossa repórter também. Fala, Tati, tudo bem? Bom ano para você, para o Bruno, para todo mundo. Feliz ano novo para vocês, feliz de estar aqui falando de futebol com vocês. Agora, um pouquinho diferente, né? Tô acostumada a ficar geralmente no outro lado do telão, agora aqui no estúdio a gente vai falar muito de futebol hoje. Legal estar aqui com vocês. De qualquer jeito, você brilha sempre trazendo grandes informações e vai também poder colocar aqui sua opinião. Grande Rosinei, bom ano para você, bom revê-lo aqui, meu amigo. Fernandinho, um feliz ano novo a você e a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí, vamos falar bastante do calendário de 2026, né? Um ano que vai ser meio corrido para todo mundo, mas vai ser um ano bacana para todos nós. Pois é, você tocou num ponto importante. A gente, quando precisa, senta a lenha na CBF. Mas a gente agora tem que também valorizar e bater palma para o presidente Samir Chaldo, que está aí há um ano, chegou sobre muita suspeição, não por ele, mas pelo processo todo de eleição na CBF, e o presidente chegou aí com muita preocupação. O que ele vai fazer? Ele não é do mundo da bola, mas olha, não sendo do mundo da bola, ele é médico. Pai dele, que estava aí há 200 anos no futebol, ainda está, é presidente lá da Federação de Roraima, mas é o seguinte, ele chacoalhou o futebol brasileiro. Como disse o Rosinei, vai começar um novo calendário. E é uma coisa que ninguém tinha coragem de pôr o dedo na ferida e mexer. Ele trocou, diminuiu os estaduais, venceu a pressão das federações, aceitou também as sugestões dos clubes, está pintando aí o fair play financeiro, vem o impedimento semiautomático, profissionalização da arbitragem, enfim, muita coisa o presidente fez em pouco tempo. Fez em 30, o que não fizeram em 30, ele fez em um ano. Então é um trabalho que merece ser elogiado, ser apoiado. Está faltando agora, presidente, é brigar por termos gramados legais no futebol brasileiro. Ou tudo sintético, ou tudo natural, mas um natural bom. Enfim, é uma discussão para outro momento, mas é urgente no futebol brasileiro a gente partir para essa situação, para essa discussão. Em função do calendário, como destacou o Bruno Migliozzi, a janela de transferências oficialmente abre hoje. E olha, a gente vai começar falando do Santos, que tem duas grandes notícias. A primeira delas, você vai ver agora no VT. E o Santos é impressionante, sempre cai um raio e agora a tempestade voltou com o Neymar. Cara, o Neymar renovou o contrato por mais um ano, se esperava que ele ficasse só 6 meses, até a metade do ano que vem, mas vai ficar até o final do ano e já já ele vai ter um novo companheiro, tudo desenhado para isso, e um cara que também foi revelado no Santos, é um jogador importante, mas que vive uma fase não tão boa, mas a gente vai começar falando do Neymar. Eu acho que foi bom para todo mundo, para o Neymar, para o Santos, para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira, se ele recuperar, enfim, o que vocês acham? Bom, acredito que para o Santos, né, o Neymar é a grande referência do Santos é o Neymar. O Neymar viveu um momento ruim, né, com questão de lesões, mas é um jogador extremamente importante para o Santos. Eu acho que essa renovação do contrato do Neymar vai ser bom para o Santos também e muito mais para o Neymar. O Neymar precisa se recuperar, precisa estar bem. É um jogador que todo mundo espera ele bem fisicamente para poder ajudar a seleção brasileira. Então, acho que foi uma boa atacada do Santos e também do Neymar.
Olha, Fernandinha, a gente estava conversando ali fora antes de entrar no ar, e é mais ou menos isso. Eu penso o seguinte, o brasileiro, ele às vezes torce contra o nosso próprio produto, né? E no caso do Neymar também, assim, a gente vê muito hater ali, né, em cima do jogador. Eu acho importante a permanência dele, não só para o futebol brasileiro como um todo, né? Acho que é importante ter um cara desse nível aqui, mas pensando na Copa do Mundo, pensando numa recuperação, ele que está se recuperando agora de uma cirurgia no joelho, deve voltar ali nos meados de fevereiro, essa é a expectativa, que ele jogue mais do que na temporada passada. E no último, que agora é 2026, né? Parece 2025 foi ontem, mas na última temporada, a reta final, ele foi muito importante, fazendo gols ali. Ele salvou o importantes para o Santos. Vamos falar a real, ele salvou o Santos. O Santos permanecendo na Série A. Então, para mim, é muito importante ele ficar. Só tem uma coisa, Fernandinho, que me chama a atenção nessa renovação, e acho que você vai concordar, é o prazo. A gente imaginava de 6 meses, porque ele vinha sempre renovando o contrato de 6 em 6 meses com o Santos, desde que chegou. Dessa vez, me parece que a opção de já fazer o contrato até o final do ano passa também por uma falta de sinalizações de outros interesses. Porque a gente tinha aquela informação desde a última renovação de que caso surja alguma coisa muito interessante na Europa, o Neymar vai embora, não surgiu. E parece que essa falta de movimentação no mercado pode ter, de certa forma, ajudado o Neymar a já, bom, então vou ficar no Santos mesmo, assina até o final do ano. O que para o Santos é muito bom, e eu também acho que para ele vai ser muito bom ter mais tranquilidade, um contrato mais longo para trabalhar no Santos. Em cima do que você estava falando, não pode ter sido uma exigência do Santos. Você quer ficar aqui, você tem que ficar um ano. Porque a gente não pode diminuir o tamanho do Santos em relação a qualquer outro clube europeu. O Turinho está discutindo lá na redação. Você anda no mundo, eu rodei 60 países por aí, trabalhando pela Bandeirantes, graças a Deus, inúmeras vezes, repeti vários países. Tem 2 camisas no mundo que você chacoalhar elas, todo mundo sabe quem é. A da Seleção Brasileira e a camisa 10 do Santos, aquela branca que representa o Pelé. As 2 camisas, a da Seleção Brasileira não precisa ser a 10 porque tem muitos expoentes, mas a do Santos é a 10, é do Pelé, do Neymar, do Giovani, de outros jogadores, mas é sempre a referência ao Pelé. Então eu não vejo dessa maneira, porque se coloca demais o Santos como um refém nessa situação. E eu não vejo assim, eu acho que o Santos também foi interessante, mas por que o Santos não bateu o pé? Porque sempre é porque não teve nenhuma outra alternativa, ele ficou no Santos. O Santos não tem esse tamanho pequeno, o Santos hoje está pequeno, por causa de gestões e administração, de equívocos, mas o Santos, a partir do momento que organizarem e tocar para frente, o Santos é grande, cara, a hora que tirarem o pino da granada vai explodir e vai ter sucesso. Então eu não vejo só dessa maneira que, não tinha outro lugar para ir, eu vou ficar aqui no Santos mesmo, coitadinho, não deu para ir. Eu não vejo assim. Talvez o Santos tenha batido o pé. O Santos eu acho que é importante. Não estou duvidando da tua informação. Sim, tomara que seja isso mesmo. Eu só acho que a gente só pensa sempre que o nosso clube, o nosso futebol é menor, é o que sobra. Eu não acho que foi o Santos que sobrou. Eu acho que foi um bom negócio para todo mundo. Exatamente, foi um bom negócio justamente para todo mundo, principalmente mais para o Neymar, né? Realmente acho que a questão do Neymar é mais a questão de lesões, né? Acho que o grande problema do Neymar e o cenário no mercado é isso, né? O Neymar machucou muito, vem se machucando muito há muitos anos e ele não tem uma sequência assim de 1 ano jogando futebol. O Neymar, esses últimos anos aí, ficou muito mais no departamento médico do que jogando bola. Mas são circunstâncias, né, Rosê? Exatamente. Ninguém imagina que você vai se machucar com gravidade. Futebol faz parte, você foi jogador, você sabe como é que é. Você se machuca, você nunca espera um negócio. Exatamente, ninguém espera se machucar, é justamente por isso. Eu acho que o mercado olhou para esse lado também. O Neymar é um gênio, acho que pouco jogador tem o nível do Neymar, né? A gente pode contar nos dedos aí, ele está entre os 5 melhores jogadores do nosso futebol brasileiro. Agora, não podemos diminuir também a camisa do Santos, como você mesmo trouxe. A camisa do Santos ela é gigantesca, acho que foi um bom negócio para ambas as partes, viu, Fernando? A gente olha esses números, o desempenho do Santos em 2025, sem o Neymar e com o Neymar. O número de jogos se aproxima, o número de vitórias é mais que o dobro com o Neymar em campo, o número de empates se equivale, número de derrotas, o Santos perdeu menos com o Neymar em campo e o aproveitamento é quase o dobro com o Neymar do que sem o Neymar. Não há dúvida que ele é um grande jogador, que ele sobra no futebol brasileiro, se bobear ainda sobra no futebol mundial. O problema do Neymar é consistência, lesões e tal. Eu acho que a vida pessoal do Neymar, que as pessoas dão muito mais importância do que a vida desportiva do jogador. Eu não sei por que isso, mas... Eu acho que é porque no mundo de hoje isso caminha muito lado a lado, principalmente por conta das redes sociais.
E aí eu acho que isso gera muito mais comentários sobre o Neymar. Ele há pouco tempo foi num show de pagode e ali subiu no palco e meio que prometeu o Hexa, né? Para algumas pessoas, olha, o Neymar, nosso líder, ele está chamando a responsabilidade. Para outras mas você vai ser convocado? Você sabe se você vai ser convocado? Então, acho que divide opiniões, tanto para o lado... Tudo que o Neymar faz é pro muito, né? Então, acho que também essa parte da vida pessoal dele, eu acho que quando você é uma pessoa pública e do jeito que ele acaba sendo inevitável. Inclusive agora, né, Fernandinho, teve uma intersecção entre a vida pessoal e a questão do trabalho na decisão dele de tirar férias antes de fazer a cirurgia. O que é algo particular, a tempo de recuperação, talvez seja suficiente para que ele volte aí ao longo do Paulistão, e aí cada um vai ter sua opinião, mas gerou críticas. Por que ele não fez a cirurgia primeiro e depois tirou as férias? Por que ele não abriu mão das férias para focar na recuperação? Tudo isso entra na boca do pessoal. O pessoal quer opinar sobre as decisões dele. Eu acho que um dos grandes problemas da vida do Neymar sempre foi desinformação. Sim. Acho que o Santos pecou demais, o Paris Saint-Germain, lá o Al Hilal onde ele estava, que é o seguinte, nunca ninguém veio a público e falou, ele tem isso e vai ser resolvido dessa maneira e vai acontecer isso. Você acha, em sã consciência, qualquer um, você em casa, eu não sei se o joelho dele estava inchado, porque você não pode operar com o joelho inchado. Entendi. Tem que esperar desinchar, isso leva um tempo. Você acha que tudo que ele fez, essas situações que se colocam aí, que foi fora do padrão ou do que se esperava para a recuperação, eu não estou fazendo defesa do Neymar aqui, eu só estou dizendo que a gente só vê o lado que bate, não vê o outro lado. Você acha que os médicos não falaram para ele, não vai? Em alguma situação, acho que ele também andou e foi. Mas a maioria das vezes não tinha algum tipo de respaldo. O cara é tão louco, tão irresponsável assim. E a equipe médica dele é muito competente. O Neymar tem um staff médico por trás dele muito forte. Então, leva a entender que as decisões são tomadas da forma correta. E quando as coisas fogem do senso comum, aí o pessoal, então o Neymar é responsável. Esse é um problema. Esse é o problema. O senso comum. Exato. Não sei, eu não posso julgar o comportamento do cara, porque o médico nunca falou para mim, olha, eu falei para ele não ir. O fisioterapeuta falou, não faz isso. O preparador físico não faz. Alguém em sã consciência, acho que só o Neymar, os médicos, o pessoal do Santos, o treinador dele, a família dele, que sabem mas você disso. também não acha, Fernandinho, que é difícil ter alguém dentro do clube, de uma maneira geral, que vai colocar contra o Neymar, né? Que vai falar, eu falei, eu avisei. Eu acho difícil. Eu acho que ele, a família dele, de uma maneira geral, assim, tem um certo poder ali dentro. Não, o Neymar... Tem uma coisa que é o seguinte, desculpa, Rosinei. Você pode esconder a verdade um bom tempo, mas sim. em algum momento ela vaza. Nós estamos falando, a primeira vez que o Neymar se machucou sério foi na Copa de 14. Nós estamos falando de 10 anos, cara. Será que em 10 anos não vazaria nada? Se tivesse alguma coisa tão fora do comum? Eu não estou dizendo que ele não pisou na bola. Eu não sei. Sim. Só a única lógica que eu estou abordando é esse. Eu não sei. Como é que eu posso afirmar? A percepção geral do povo é uma coisa, mas tudo por culpa do Santos, do Neymar, do staff, dos clubes que ele passava. Tem uma coisa que se chama informação. Se você vem e fala, é isso, o cara vai ficar tanto tempo... Tudo que a gente tem de informação é especulação, cara. E se espera muito dele, né? Porque é um jogador que realmente desequilibra, é um jogador que faz uma diferença muito grande. E assim, dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui sobre essa questão do Neymar, né, essa desinformação, ela gera essa discussão, esse debate. Agora, o Neymar também é um jogador que ele tem muita força, né? Ele pode se posicionar e falar, é desse jeito, tem que ser desse jeito, e pronto. Eu acho que essa é a minha visão, porque o tamanho do Neymar, ele tem propriedade para fazer isso, né? Com relação a... Ele também talvez tenha errado de se comunicar. Exatamente. Talvez, sei eu, por apanhar muito, ou não querer dar satisfação para ninguém, enfim. É um lá, porque já também tá 200 mil caras me chamando de Neymazete, que você está defendendo. Não é, cara. Eu faço o papel que nós temos que fazer. Tem que falar os dois lados, cara. É muito fácil falar o que as pessoas querem ouvir. Aí é muito tranquilo, aí você fica na boa sempre. Mas a comunicação foi o problema, Fernandinho. Eu acho, dos problemas, e acho que um fundamental. A gente teve esse episódio esse ano, né, em que o Santos comunica uma lesão, aí o Neymar no jogo seguinte aparece e fala que lesão? Lesão nenhuma, era só um desconforto. Teve a questão no jogo contra o Corinthians, no Paulistão, em que ninguém sabia, e no dia a gente teve a informação de que o Neymar não jogaria.
Tudo isso teria tornado a passagem do Ao mesmo tempo, Neymar... ele foi para a Kings League. É no verdade, mesmo dia. ele apareceu no evento. Tudo isso teria tornado a passagem do Neymar pelo Santos no ano passado... Menos dolorida. É isso, mais tranquila e mais conversado. O Santista É o que a entenderia. Tati falou também. O Santos, se não toma uma atitude e não vem a público, mesmo com a força que tem, se fragiliza. Sim. Porque indiretamente o clube apanha também, o presidente apanha também, o departamento médico apanha também. Enfim, cara, tudo bem, o poder que tem o Neymar, a força que ele tem, mas, cara, eu acho que a coisa tem que ser tratada profissionalmente. Ah, você está viajando, não é assim. E uma coisa, né, Fernandinho, mais uma das coisas, né, mesmo ele tendo todo esse tipo de problema, o Santos foi muito melhor com ele em campo, né, aí tá os números não mentem. Então, assim, o Neymar, ele entender que ele é fundamental, ele sabe disso. Agora, tem que ter consciência de algumas coisas que a gente tem que tentar, como atleta, evitar, né, o Neymar, a qualquer lugar que ele chega, onde ele vá, o que ele fala, torna-se algo gigantesco. Não é personalidade, que a gente sempre cobra o jogador como muito omisso, que vive num outro planeta, numa outra dimensão. E a gente não está acostumado. As pessoas que têm personalidade. O Abel Ferreira é um cara que dá trombada direto, exagera em várias situações, mas é uma questão de personalidade. O Mano Menezes era assim, o Luxemburgo cansou de ser assim. A gente não está acostumado com diálogo, com confronto. Então, talvez isso também tenha atrapalhado um pouco, né? Acho que sim. E é um jogador que, apesar de ter suas falas, ele parece que aos poucos, na passagem, cansou de falar, né? Cansou de virar público, cansou, de certa forma, da pressão em cima dele e se fechou. E nisso se fecham as informações, se fecha o que se sabe sobre o Neymar. E isso, inclusive, Fernandinho, internamente, né? Porque a gente, no dia a dia do Santos, existe uma equipe do cobriu o Neymar. Santos muito tempo. Sim. E eu cobri a chegada do Neymar. E o Neymar, quando chega, as informações sobre o Neymar, todas têm que passar por outro departamento. O Santos não tem essa... O Neymar tem um staff autonomia. próprio de Exato. comunicação, mas é tudo, assim, é o Santos, é o que eu falei no começo, o Santos também não pode se colocar numa situação de vítima, do cuidado, se sobrou, vem para cá. Talvez esteja faltando esse posicionamento do Santos, que eu acho que vai ser bom para todo mundo, porque do jeito que está, não está sendo bom para ninguém. O torcedor quer ver ele em campo, né? Eu acho que é isso. Não quer... Ninguém está interessado no que ele vai fazer fora, né? E a expectativa Não, é acho essa que agora. não. Todo mundo está mais interessado no que ele faz fora do que Mas ele acho faz que o dentro de campo. torcedor do Infelizmente. Santos, eu acho que o torcedor do Santos defende muito o Neymar. Acho que quem está preocupado com o que ele faz fora são os rivais. Eu acho assim. Olha, eu não sei, uma coisa, Bruno, para responder o que você disse, que ele, de repente, não fez a cirurgia no início. Primeiro, eu não sei se era uma questão clínica. O joelho inchado, você não pode fazer nada, ou qualquer... Você tem que esperar desinchar para você poder fazer a cirurgia. São suposições. Então, não, eu entendo. Mas talvez tenha sido por causa dessa situação aqui. Vamos dar uma olhada. Mas confesso que foi muito difícil nessas últimas semanas, né? Pós-jogo contra o Flamengo, apanhei demais. Eu acho que ultrapassaram um pouco, né, nas pancadas. Eu acho que quando é comigo eu sempre passo um pouquinho do limite. E dessa vez foi a primeira vez que eu pedi ajuda. Que meu emocional foi pro zero, que eu não tinha mais força para me erguer sozinho. E meu treinador, os meus companheiros, a minha família foram importantes demais nesse momento por me ajudar a me reerguer. Então eu agradeço a todos, porque se não fosse eles, eu acho que eu não tinha força para voltar. Não. Mas fala mais dessa ajuda. Qual foi esse tipo de ajuda? Foi... Ajuda psicológica mesmo. Porque você já disse que tinha feito terapia, parou, aí voltou, só para essa semana. Não, já tinha feito terapia um tempo atrás, mas não foi nada porque eu estava mal, era porque eu queria uma autoajuda mesmo, por me ajudar mais, mas dessa vez foi a primeira vez que meu emocional foi pro zero. Confesso que sou muito forte emocionalmente, aguento muita pancada, mas dessa vez eu não aguentei, foi difícil para mim, mas essas pessoas foram importantes demais para me reerguer. Pois é, o Neymar foi para o divã. Talvez precisasse desses dias de descanso antes de uma nova... Quem já fez cirurgia sabe o quanto é difícil passar por uma cirurgia. Eu já fiz umas 2, 3, estou na iminência de fazer mais uma, nada sério, mas é tenso, é difícil, é terrível. E essa cirurgia, para ele, pode significar a continuidade da carreira ou não. Talvez, às vezes, um descanso fosse importante, fosse necessário. Mais uma vez, eu digo, não é arrumar
justificativa para a situação. É ver que existem outras situações dentro da justificativa de cobrar em excesso o jogador. Um atleta, quando ele faz uma cirurgia, e o futebol é alto nível, né? E principalmente o Neymar, como ele mesmo falou, ele toma muita pancada justamente por ele ser um jogador que desequilibra muito, né? Os movimentos dele já não é mais o mesmo, até pela idade. A velocidade já não é mais a mesma e ele precisa muito do corpo dele. Tanto é que ele fala ali sobre o psicológico dele, que estava muito abalado, porque quando o Santos perdia, não era o Santos que perdia, era o Neymar que perdia. Quando o Santos perde, quando joga o Santos, se o Santos não joga bem e o Neymar está em campo, o Neymar não jogou bem e o Santos perdeu o jogo. Então, uma pressão muito grande em cima dele, é normal, natural, pelo tamanho do jogador que ele é. Mas, assim, com relação a essa questão da cirurgia, né, é uma cirurgia mais simples, mas que, queira ou não, isso acaba afetando bastante o movimento do atleta dentro de campo. Você tocou num ponto fundamental. A cirurgia do menisco ela é bem diferente do tendão. A do tendão, normalmente, se recupera e recupera bem. A cirurgia de menisco, não. O menisco não pode ser reposto, como o tendão, ele é recolocado, refeito. E o menisco, cara, para quem não sabe, você não dobra a perna. Você não anda, você não tem estabilidade. E para um jogador de futebol, você tem então, um menisco, por menos invasivo, que é uma artroscopia, ou que ele pareça algo mais simples, ele tem uma consequência imediata muito pior. A recuperação é mais rápida, mas clinicamente ele pode comprometer o que existe de sequência de carreira. Então, o menisco não é uma coisa simples. Aí você imagina, e ele já quando fez a cirurgia grande do ligamento, o menisco estava junto também. Então, está fazendo uma recomposição ou uma nova cirurgia para corrigir alguma coisa que ficou no menisco. Então, a cirurgia parece simples, porque você acha que ele volta mais cedo, mas a consequência dela pode ser muito séria. E essa reta final do Brasileirão foi muito puxada para ele, né? Não, você imagina, atenção, eu preciso jogar, se eu não jogar, o Santos cai, eu vou apanhar mais do que eu já apanho. E principalmente porque ele volta com uma expectativa de um novo Santos. Em janeiro era assim, né? Que a gente estava pensando nessa volta do Neymar. E aí, quando ele fica fora, depois ele volta, o Santos brigando para poder não cair. Eu acho que ele também tinha medo de ficar marcado como o cara que veio e baixou o Santos. Não é ele, né? É o grupo. Mas a conta cai para ele, né? Não cai para o grupo todo. E, Fernandinho, só até para incrementar o nosso debate, a gente falou sobre a expectativa no início do ano e agora o Santos renovou por mais um ano. Quem que vai ser o Neymar de 2026? O que é um Neymar bem-sucedido? O Neymar que ganha o Paulistão? O Neymar que vai para a Copa do Mundo? Eu acho que agora que ele conseguiu o objetivo principal, que era a permanência do Santos, traçar as novas metas, as novas rotas é importante para que a gente saiba o que vai ser o Neymar bem-sucedido, porque até aqui acho que não é 100% de certeza e concordância de que o Neymar teve um ano bem-sucedido no Santos. Eu acho que não. Não teve, não há dúvida, mas por circunstâncias dele e também no time. Claro. O time do Santos é limitado, cara. O time do Santos é restrito. Tem jogador, você conversa com os caras na interna, eu toco a bola, só volta a desculpa. Você sabe como é. Você toca a bola, desculpa. Toca a bola, desculpa. Cara, é duro também jogar assim, né? Para ele muito mais, né? Que é um jogador que tem um cognitivo muito avançado, né? E aí, para que os jogadores acompanhem o raciocínio dele, acaba tendo muita dificuldade. E aí sobra para ele, como eu falei, é um jogador que a pressão vai ser em cima dele. E assim, teve jogos que o Neymar fez uma diferença muito grande. A gente fala sobre isso e aí a gente pode colocar os números. Os números não mentem, Fernandinho. Então, assim, por mais que o Neymar não tenha feito bons momentos no Santos, ele em campo, o Santos foi melhor do que ele fora do campo. Então, é para você ver o tamanho do peso que é o Neymar dentro de campo. Agora, o que o Bruno trouxe realmente é fundamental. Como vai ser o Neymar de 2026? A torcida do Santos e a maioria dos brasileiros que torce, eu sou um que torço muito pelo Neymar, espero que ele se recupere, esteja 100% mentalmente bem, fisicamente também, porque é um jogador fundamental, não somente para o Santos, mas também para a seleção brasileira. Fernandinho, você falou dos companheiros, né, do grupo como um todo, que não é bom na altura do Neymar. E esse ano foi muito marcado pelos momentos que ele chamava a atenção dos colegas, né? O tempo todo. Ele se fazia de técnico ali para chamar a atenção de alguns colegas, chegou a se irritar com alguns, o pessoal também às vezes reclamava dessa atitude dele, mas acho que muito por isso, por tentar ajudar de qualquer maneira, né? De qualquer forma ele...